E agora vamos de visita a uma casa muito especial, uma casa que há 8 anos dá apoio, conforto e, no fundo, dá também esperança às famílias que têm os filhos numa situação de internamento hospitalar. Esta é a casa da Fundação Infantil Ronald McDonald de Lisboa. Desde que foi inaugurada em 2008, já ajudou gratuitamente 1.104 famílias. Hoje vivem aqui apenas 3. Eu e a minha família estamos aqui a morar há pouco de mês, porque temos o nosso pequenino com 5 meses internado. Estar longe de casa tem sido difícil. Tivemos que mudar a nossa vida toda para cá e tendo mais filhos para além daquele que está internado no hospital e o gêmeo dele, os outros mais velhos tiveram que ficar lá. E isso é sempre complicado para os pais, não é? Para lidar com essa distância e mesmo para as crianças tem sido difícil. Flor Bela tem a filha de 14 anos internada com anorexia. Apesar de só ter chegado aqui há uns dias, já se sente em casa. Fui acolhida, braços abertos, sinto-me em casa, sinto que tenho outra casa em Lisboa e uma nova família. Aqui estamos todos com o mesmo objetivo, que os nossos filhos tenham uma boa qualidade de vida lá. E se nós estivermos aqui, onde estamos cá alojados, vamos ter um bom retorno no dia seguinte, quando formos lá visitá-los. É para dar força e uma melhor qualidade de vida, tanto aos pais como aos filhos, que esta fundação foi criada. A casa e este projeto da Fundação Infantil Ronald McDonald assentam nesta grande missão da Fundação, que é promover o bem-estar das crianças e suas famílias. Cuidar com o apoio da Fundação é sempre bom, porque estamos perto dele e não nos sentimos sozinhos. Nós preocupamos todos muito uns com os outros. Ao fim e ao cabo, nós já somos uma família. Ao estar nesta casa e partilhar com outras famílias, acho que nós ajudamos-nos mutuamente, falamos sobre as diversas patologias, as diversas doenças que os nossos filhos têm e ajudamos-nos uns aos outros, damos-nos força. Vão conseguir, dia após dia. Para mim, fazer parte deste projeto é tão gratificante, é extremamente enriquecedor. Cada vez que partilhamos e conhecemos as histórias destas famílias, em que vemos que entram tantas vezes tristes, mais angustiadas, com menos força, e que o facto de estarem nesta casa lhes dá ânimo e força, porque encontram aqui muita paz, muita serenidade e muito apoio em termos pessoais. Poder ver este crescimento e esta forma de ajudar concretizada no sorriso, na energia que os pais e as crianças nos transmitem é muito gratificante. Eu já tenho aqui as minhas convidadas. Tenho então a Ana Pataz, que é da casa do Ronald McDonald. Olá, Ana, muito boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda. E depois a Ana Marques, utente desta casa. Olá, Ana, boa tarde também. E aqui temos 2 Anas, mas vamos nos orientar muito bem. Eu vou começar primeiro pela Ana Pataz, porque acho que vale a pena, Ana, explicar o que é que está por trás do nascimento deste projeto. Ou seja, no fundo, que ideia é que levou a que a Fundação criasse estas casas? Muito boa tarde a todos. Este projeto é um projeto que tem uma história muito engraçada. Uma história que começou em 1974, em Filadélfia, nos Estados Unidos, quando um jogador de futebol americano, que, tal como a Ana, vivia e passou muito tempo no hospital com uma filha com leucemia, e pensaram, é tão cansativo estar no hospital, é tão desgastante estar a acompanhar o filho sem um apoio, sem o apoio da família, sem um sítio para estar, sem um sítio acolhedor, onde não tinham de lavar a roupa. Um bocadinho de privacidade, sem privacidade, onde não podia descansar, onde a vida estava condicionada a uma cadeira de hospital. E nasceu este projeto, que foi: vamos construir uma casa para apoiar os pais na mesma situação em que ele estava. E assim foi. Em Portugal, a Fundação Infantil Ronald McDonald nasceu no ano 2000. Em 2008, abrimos a primeira casa Ronald McDonald em Lisboa. Só para ter uma ideia, até hoje, na casa Ronald McDonald de Lisboa, já acolhemos 1.110 famílias. O que realmente é muito. É muito. E na Casa do Porto, que abriu
Em 2014, em janeiro de 2014, já acolhemos 210 famílias. São 1.320 famílias que até hoje já puderam fazer desta casa a sua casa longe de casa. Ou seja, Ana, quando uma criança se vê numa situação de precisar de ficar internada ou precisar de fazer um acompanhamento em que é preciso estar no hospital diariamente e as famílias são de longe, esta casa representa a casa desta família enquanto no fundo esta criança está a ir ao hospital, em vez de estarem num espaço qualquer, enfim, não só que não lhes diz nada, outras vezes estarem confinadas ao hospital, têm aqui uma estrutura de retaguarda a sério. É mesmo. É uma casa longe de casa. É uma casa longe de casa. É como muitas vezes as famílias nos testemunham, a sua casa de Lisboa, a sua segunda casa. Porque nesta casa encontram não só o seu espaço de privacidade e de intimidade, que é o seu quarto, e nós temos 10 quartos, o que significa que podemos acolher 10 famílias simultaneamente, e os quartos têm casa de banho individual, mas depois temos os espaços comuns. A sala de estar, jantar, cozinha, lavandaria, que permite a partilha entre famílias e permite que as famílias possam cozinhar algo especial para os seus filhos, ou que possam, entre elas, e fazem-no muitas vezes, jantares partilhados, jantares comuns, em questão. E estes momentos de partilha, quer nas salas, quer na sala de estar, quer na sala de jantar, em que fazem os serões, em que convivem, conversam, não só partilham as suas experiências de vida e os seus momentos que estão a viver naquela altura, que é fundamental para dar força e ânimo, até porque esta casa é como nós dizemos sempre muitas vezes, e elas próprias dizem, independentemente da patologia que cada criança tem, há uma coisa que é comum a todas as famílias que lá estão. Estão todas longe da sua casa. E ali é uma forma de estarem com a sua família e encontram outros amigos, e outros amigos que muitas vezes ficam para a vida, em que se criam relações extraordinárias. Eu acredito, até porque nesses momentos de fragilidade acho que é quando as pessoas se dão mais tal como elas são e portanto criam-se laços que realmente são quase inquebráveis. Ana, gostava que a Ana partilhasse connosco o que se passou consigo, ou seja, de que forma é que esta casa representou aqui uma retaguarda e qual era a situação em que precisava realmente deste apoio. Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Para mim a casa mudou completamente a realidade da minha vida. Isto contextualizando foi em 2010, o meu filho nasceu com uma doença rara, ele não tinha qualquer tipo de defesa e antes de se diagnosticar isso, ele passou por internamentos para tratar aquilo que ia aparecendo, que era causado por não ter defesas e qualquer vírus ou qualquer coisa que aparecesse, fazia-o adoecer e tinha que ser tratado. Durante todo esse tempo de internamento até chegar à Estefânia, até ter consciência da gravidade do problema dele, ele estava internado. Eu, para poder cuidar dele, para poder amamentar, eu tinha que estar ao lado dele. E isso fazia com que eu ficasse privada de estar junto da minha filha, do meu marido, do meu núcleo familiar, da minha casa, não é? Porque todo esse tempo de internamento que eu estava, mesmo sem ser na Estefânia, eu estava isolada e eu vivia dentro de um hospital. Como se estivesse doente também. Sim, pronto. O que é que acontece quando somos transferidos para a Estefânia? Descobre-se a gravidade da doença, passa a ter que estar isolado, com imensos cuidados em termos de não ter contacto com nada infeccioso, termos que usar todo o tipo de desinfetante para entrar no quarto, bata, máscara, pronto, tudo para protegê-lo. E isso faz com que, mesmo que viessem visitar com a minha filha, ela não poderia entrar, tinha que ficar ao vidro, ou então para eu sair, depois quando entrasse tinha que voltar por todo esse processo de desinfecção para estar novamente ao pé do meu filho. Portanto, eu sentia-me ali fechada, enclausurada, ao ponto de a própria casa de banho no serviço de infecciologia, eu lembro-me disto porque eu estava a amamentar, e a zona que nós tínhamos para tomar duche, os pais, era exatamente a zona do Poliban. E eu depois olhava, tenho aqui a zona do duche e depois tenho a porta. E agora onde é que eu ponho as minhas coisas? Eu não posso pôr as minhas coisas em qualquer sítio, porque eu vou entrar para dentro de um quarto e por mais desinfecção e cuidado que eu tenha, eu vou ter que encostar o meu filho a mim. Claro. Eu tenho que o alimentar. E é o meu alimento que ainda lhe passa algumas defesas porque ele tem 0. Claro. Né?
E então eu lembro-me que eu pedi às enfermeiras e às auxiliares: dê-me toalhas, pedia muitas toalhas e espalhava-as cá fora no chão do corredor. Portanto, a porta da casa de banho tem um corredor e depois tem a zona do duche. E eu tentava, de forma a que pôr as minhas coisas lá em cima, de forma a que elas não ficassem infectadas, porque eu não queria destruir a vida do meu filho, não é? Então, entretanto, todo esse processo, e com o meu marido e a minha filha sempre longe, não é? Difícil de estar gerir, presente. muito difícil de gerir, imagino. Pronto. E mesmo outras pessoas de família, hoje em dia tudo está preso à sua rotina, ao seu trabalho, aos seus compromissos. Ninguém tem tempo para nada, que é mesmo assim. Então era a dificuldade de, agora a minha roupa, como é que eu vou lavar? Eu trouxe alguma, mas ela ao fim de algum tempo acaba. Essas coisas que está a contar, Ana, que embora as pessoas digam, mas são coisas tão pequeninas, sim, mas é destas coisas pequeninas que se faz a vida de uma mãe ou um pai que está a acompanhar um filho em internamento. E como é que se resolve? E, portanto, imagino eu que quando passou a poder ficar na casa, tinha estas questões todas resolvidas, os banhos, a roupa. Quando recebia o marido e a filha, podiam fazer uma refeição juntos, Sim. cozinhar. Havia momentos de família, a família não se desmembrava por causa do internamento. Sim, é isso mesmo. Foi isso o milagre de passar pela experiência de entrar na casa. O meu marido sempre muito renitente. Lá no hospital falaram-me, mas há a possibilidade da casa, vá falar com a assistente social, vá... Eu, Henrique, vamos, vai lá falar. Mas se calhar ele hoje não se arrepende da experiência. Não, aliás foi uma mudança em si. E fez amizades dentro da casa, Ana? Para a vida. Para a vida mesmo. Porque uma coisa que eu vi ali nas imagens e confesso que me tocou foi perceber que os pais na relação que criam, mesmo que não se conheçam, o tempo que eles estão dentro, a relação que criam é quase terapêutica para cada um deles. Sim. Porque a Ana desabafa o que se passa com o seu filho, a outra Ana com o outro e, portanto, às tantas está-se ali a ganhar um bocadinho de coragem. Porque tudo o que nós vivenciamos dentro de um hospital, quem lá está também está a vivenciar. Claro. E estamos a falar com alguém que nos consegue compreender, porque também está a viver, está a sentir na pele. Falar com outras pessoas que nunca tiveram a experiência de ter um filho internado, não conseguem alcançar a dimensão do que é que se sente, o que é que se vive. Sim, eu acho que não. Por mais que diga eu imagino, não se imagina. Só vivendo é que se imagina. É, exatamente. Ana, imagino eu que para o projeto da Casa Ronald McDonald, em que tantas famílias puderam, no fundo, ir buscar deste talento, porque a Ana até os olhos brilhavam quando falou desta experiência, ir buscar este talento deve ser uma grande satisfação para toda a equipa, porque vocês fazem a diferença na vida de uma série de famílias. É verdade. E nós vemos isso até muitas vezes na expressão, na postura corporal dos pais. Muitas vezes entram muito preocupados, muito angustiados, de longe. Às vezes nem nunca tinham vindo a Lisboa. Vêm-se numa grande cidade, muito aflitos. E entram ali e sentem uma coisa que me parece fundamental nesta fase de vida, que é protegidos, seguros. Isso é fundamental. Há uma âncora. Quando se regressa ao fim do dia, há uma âncora. Há uma âncora. Há uma âncora. Estas famílias que o primeiro porto que têm é o contacto com o serviço social que encaminha as famílias para casa, onde elas podem estar gratuitamente. Sim, isto é importante dizer. Estamos a falar de um projeto solidário, portanto as pessoas não pagam por ali estar. Não pagam nada. Portanto, o que significa que os pais, que já não basta a preocupação de ter os seus filhos doentes, muitas vezes acresce estas questões económicas que aqui está assegurado, porque as famílias estão gratuitamente. E não só estão gratuitamente, como nós na casa temos um conjunto de atividades promovidas pelos nossos voluntários e com o apoio de vários mecenas que nos permitem facilitar ainda mais a vida destes pais na casa. Temos, a título de exemplo, voluntários que nos oferecem, por exemplo, os jantares, neste caso, na Casa de Lisboa, à segunda e quinta-feira, em que os pais têm a sua refeição, que é ótimo porque vêm do hospital, têm a sua refeição, podem ter este tal momento de partilha entre eles e assim, descansam um bocadinho. Descansam também. E não têm que estar nem só a gastar dinheiro a comprar os alimentos, como a gastar tempo a cozinhar. E como isto, muitas outras atividades. Ana, queria dizer alguma coisa. E promove um convívio. Porque eu lembro-me, na altura, quando eu lá estava, era a quarta-feira, que havia esse jantar que era gratuito, pronto. Não, era gratuito. Nesse dia apareceu o jantar feito. Pronto. Nesse dia nós não tínhamos que nos preocupar com o jantar. E isso
promovia, se houvesse possibilidade, né? Porque quando se está mesmo aflitos, fica-se no hospital o tempo todo ao lado da criança, que é mesmo assim. Mas quando havia a possibilidade de sair e poder estar na casa, era o momento em que nós juntávamos as mesas todas, íamos comer juntos à mesa, éramos uma família. Porque não... isso. Eu acho isso uma experiência tão bonita. Aliás, acho este trabalho que a Casa está a fazer absolutamente extraordinário. Agora, o que se calhar os nossos espectadores e muitas pessoas não sabem é que podem ajudar este projeto, podem realmente ajudar a Fundação Infantil Ronald McDonald. E, aliás, a Ana trouxe o cuidado de trazer estes bonequinhos que simbolizam o quê? São os mascotes. Não, estes bonecos são a Maria e o Pedro. A Maria e o Pedro. A Maria e o Pedro ajudam-nos a contar a história da casa. Porque a Maria é uma menina que simbolicamente esteve na casa com a sua mãe, com a sua família, e lá conheceu o Pedro, porque estavam os dois em tratamento. O Pedro anda sempre mascarado de pirata para alegrar as outras crianças e, como não tem cabelo, anda sempre mascarado. A Maria tem aqui na sua bolsinha um coração que foi um coração que a mãe lhe deu para lhe dar força e ânimo para ultrapassar esta fase difícil. Estes dois bonequinhos ajudam-nos de duas formas: a contar a história das casas e da fundação e angariar fundos, porque isto é a nossa coleção solidária. Temos vários artigos da coleção. Os protagonistas são a Maria e o Pedro, e esta é uma das formas que nós temos de angariar fundos. Exatamente, para permitirmos a manutenção deste projeto, a manutenção deste projeto e fazer mais e cada vez mais por todas estas famílias que já acolhemos até hoje e que queremos continuar a acolher mais. Eu queria dizer aos nossos espectadores que, se forem à nossa página do Facebook, encontram toda a informação necessária para poder então ajudar, agora que já perceberam um bocadinho que realmente podem também deixar aqui o vosso contributo. Queria, Ana, deixar aqui e leve, por favor, estas minhas palavras a toda a equipa, os meus parabéns, porque já tive a oportunidade de falar com vários pais que viram nesta casa, olha, mesmo a âncora que lhes fazia falta num momento decisivo, e o testemunho da Ana aqui é bem exemplo disso. Bem-haja pelo trabalho que fazem, pela diferença que fazem na vida das pessoas. Muito obrigada, muitas felicidades, um grande aplauso, obrigada.